dificuldades em relação a recursos humanos. Então, por isso, assim, alguns suportes, né, institucionais a gente não conseguiu obter assim mais efetivamente, ainda que tivesse todo o apoio, a carta branca de Janaína, diretora da Escola Técnica, a Ideusuíta, diretora administrativa, mas a gente precisou correr muito, né, nos espaços de representação política né, como possível para se introduzir lá. O grupo condutor, né, da Secretaria Estadual de Saúde, que conduz a rede de atenção psicossocial no Estado. Então, esse foi um grupo em que eu procurei me introduzir, apresentar o projeto e dar esse tom assim, de compartilhamento, de chamamento, para que a gente pudesse pensar estratégias juntos, né? Então, aconteceram algumas reuniões. E recentemente, ontem, inclusive, eu estive numa reunião do grupo condutor e fiquei de justamente agora em abril, na próxima reunião, fazer uma apresentação dos dados, né, dos resultados por região de saúde. Então, apresentar a cartografia mesmo do Estado. São quantas regiões de saúde? São 10. Justamente assim, a gente pôde... Eu pude mais, né, as apoiadoras aqui na coordenação, que eram 4, né, era uma equipe muito feminina. Então, assim, tanto eu quanto as apoiadoras estaduais, quanto Janaína, quanto a diretora administrativa, sempre, né, mulheres. E, assim, ficavam realmente mais com um trabalho operacional, né, infraestrutura, o acadêmico. Então, eu realmente, com esse lugar da coordenação, assumia muito essa frente de estar nesses espaços. Eu tentei me inserir também numa comissão relativa ao programa CRAC, né? Mas assim não deu muito certo, assim não houve muita possibilidade. Até eu precisei assim também chamar um pouco Cassiele, a área da gestão do trabalho, né? Também apoiadora para nos ajudar nesse processo, e da saúde mental também, o Cláudio Barreiros, para que a gente pudesse estar afinando aí, né, essa introdução, essa imersão. Mas, assim, infelizmente, assim, não se efetivou muito como eu gostaria, né? Então, houve algumas dificuldades. E as reuniões, elas estavam muito tempo suspensas, depois, assim, ficava-se de contemplar aspectos do caminhos ou, de certa forma, se omitia em alguns momentos. Então, assim, foi uma costura, assim, né, com algumas dificuldades espaçadamente. Então, a gente sentia um pouco a falta dos, inclusive, apoiadores junto com a gente, né, para facilitar esse processo. Então, quando eu falo que me senti um pouco, assim, isolada nesse contexto maior coletivo, é que a gente não tem tantos espaços. Os espaços que tem foi muita luta para realmente estar presente, né? Então, sentimos um pouco falta. Eu, Cassiele estava muito presente, a Macro, assim, foi muito legal. A Macro é importante. Importantíssimo. Né? Então, assim, estimulava, né, instigava, dava apoio. A gente, durante, eu acho que de janeiro a julho, a gente se comunicava até meia-noite, assim, às vezes até um pouquinho mais. Desde o início do ano, buscou, aliás, desde o final do ano passado, na CIB, né, na bipartite. Teve uma dificuldade também, porque a bipartite entendeu que precisava que os trabalhadores de nível superior também entrassem no projeto, e esse seria uma reivindicação, né, de que precisava aguardar isso, e a gente argumentava que não tinha esse tempo, que não era o perfil do projeto, mas haviam alguns entraves, né, que a gente precisou ir contornando.
né, para poder realmente legitimá-lo. Nós fomos seguindo assim os fluxos mesmo, né, apontados pelo projeto e muito visualizando nossas metas, né? Então fazendo esse monitoramento todo o tempo. Então a Casa Civil pediu, né, a planilha agora desses meses e tal. Então isso dava para a gente um sentido de intensidade, de urgência, né? Também com esses fluxos que precisamos realmente fazer como possível, né? Ligando para os gestores diretamente, né? Tentando sensibilizá-los, dizendo muitas vezes, né, que já tinha sido passado pela tripartite anteriormente, então que já estava legitimado, então sublinhando isso, né, essa autorização, ainda que, né, houvesse algum ponto aí discordante. Então, assim, tentando realmente convencer, mobilizar, né, os gestores ou de saúde, ou de atenção básica, ou de saúde mental. A maioria foi de atenção básica, depois que a gente conversava com o secretário de saúde. Então, para esse processo, a gente não sentiu, né, dificuldades. Muito pelo contrário, assim, foram muito poucos os que realmente assim, referiram que não, nesse momento não era interessante ou, enfim, não conseguia deslocar um município para outro, né, tendo em vista ser pequeno o número de alunos. Então, a gente tentava construir estratégias, né, alternativas para que realmente a conversa não se esvaísse, né, mas tentando amarrar sempre esse gestor ao sentido da formação, a importância da educação permanente em saúde, enfim, o investimento que o Ministério da Saúde estava fazendo, as nossas carências em Alagoas, né, em relação né, a educação mesmo, a cultura, a fazer chegar no nível médio, especialmente nesse público-alvo, né, a formação e sendo ainda na saúde mental, na área de saúde mental. Então muitos diziam, nossa, a gente precisa muito, porque saúde mental é um tema que a gente não vê, né, comumente na atenção básica, ainda que esteja lá, né, mas ainda há essa percepção ainda fragmentada, cartesiana, ainda antiquada, né, das áreas. Facilitou, de certa maneira, eu ser, né, servidora do município e conhecer a Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas que estavam lá. Então, o contato relacional, afetivo, também aí de poder chegar mais junto, né, e trazer algumas pessoas para junto. Mas precisamos ainda assim vencer algumas barreiras, né, que foram justamente a organização da própria secretaria. Ela não favoreceu a gente ter os dados dos alunos, então isso foi sendo colhido à medida que se dava o processo de mobilização, de sensibilização para esses alunos poderem fazerem o curso, dos próprios gestores também, a gente precisou conversar várias vezes, né? Então, deles estarem colhendo isso, mas não existia essa organização dada. Então, nós precisamos também nos envolver. E então, assim, se perdeu também um pouco de tempo, né, nesse processo, já que recursos humanos, esse setor tinha se apropriado dessa função, mas não conseguiu dar conta, então precisamos entrar com outros setores realmente. Então, fazer conferência de listas, de dados, inclusive de ir in loco, né? Então, gestores que se dispuseram a isso, ou que, né, por telefone também entravam em contato com as unidades, por e-mail também, né, informava e pedia informações. Então, assim, foi bastante delicado. A relação com a Macro foi maravilhosa. Acho que Cassiele, ela tem uma delicadeza, né, um cuidado mesmo no nosso processo de trabalho, né, de envolvimento. Então, tomou muito para ela também nossas
dificuldades e delícias, né? Então a gente vibrava junta e pensava também juntas, né, nossas questões aqui locais. Então foi essencial a macro-regional realmente junto com a gente. O acadêmico a gente sempre pôde contar, né, tranquilamente com a equipe, então também foi uma relação muito boa e de presteza, né, quando precisávamos por telefone, por e-mail, então foi muito tranquila. A infraestrutura, né, a gente sentiu um pouco no começo, acho que justamente como acho que as demais, né, coordenações e estados, a gente teve alguns momentos de reuniões, né, no Congresso da Rede Unida, né, que a gente tratou sobre isso, também na Mostra de Atenção Básica, né, uma em Fortaleza, outra em Brasília, então que eu pude visualizar que era algo comum. Isso nos atrapalhou um pouco, né, porque alguns processos não estavam consolidados e a gente ficava sem respaldo aqui de tempo, por exemplo, para pagar a ajuda de custo, para as bolsas. Então, nós percebemos que assim, o fator dinheiro, o fator recurso financeiro, ele ajudava, mas também atrapalhava um pouco, né, para essa disponibilidade, né, de fato, né, dos tutores estarem em campo. Então, tivemos muitas dores de cabeça no começo, inclusive vários assim confirmavam a turma, cadastrávamos no sistema, mas quando não tinha saído, né, os recursos, então meio que deixava a gente na mão, então a gente tinha que desmobilizar toda a cena e tentar repactuar, né, inclusive tentar convencer. Então eu falo em relação a esses processos mesmo mais básicos, mas que ainda estava se organizando também, né, no início do projeto. Mas a partir, eu acho que do meio do ano, né, acho que melhorou, né? E aí a gente pôde ter mais uma atenção melhor para as nossas demandas também. Ao mesmo tempo que a gente também pôde referenciar para os tutores algumas respostas que antes não tínhamos. Então, consegui negociar por aí. Então, em relação a material, também compra de material, então era sempre uma mão na cabeça. Com que recurso a gente vai fazer, né? Vai comprar dos tutores, dos alunos. Então, a gente estava sempre um pouco aflita no início em relação a essa estruturação. O pedagógico, nós tínhamos 2 orientadoras pedagógicas no grupo, né? A primeira fase da formação de tutores foram 30 formados, né, em dezembro de 2013. Depois, em junho de 2014, nós precisamos, justamente por vários aspectos nesse sentido e indisponibilidade de horários depois, nesse primeiro semestre, fazer uma nova formação. Então fizemos e aí formamos 20. Então ficamos com 50 formados, mas na verdade parte disso estava efetivamente no trabalho. Então muitos tutores fizeram muitas turmas, né, ao mesmo tempo que tivemos tutores que não assumiram, né, turmas, poucos, mas a gente teve, ou que ficaram na suplência, né, e aí a gente conseguiu, né, com o pedagógico, assim, ter um diálogo legal, importante também. Acho que o início também foi um pouco difícil, porque alguns processos também do pedagógico eram compreensíveis. Eu estava assim muito focado na formação de orientadores, de tutores ao longo, né, desse tempo e do Brasil. Então, assim, de quem estava andando já com a formação ficou um pouco, né, órfão, né, de um suporte realmente do que estava previsto, né, do que estava no script
do diálogo na comunidade de prática, do acompanhamento, né, nos fóruns, enfim, em loco, como que poderia ser feito. Então, assim, eu precisei também chegar um pouco mais junto, me demandou também chegar um pouco mais junto dessa parte pedagógica, né, junto com o Malu. Aconteciam muito no começo, e eu acho natural do início do trabalho, de reconhecimento, né, do outro, das duplas em si, então nem sempre funcionava muito bem uma com a outra, e aí, assim, situações de atrasos, né, enfim, de incompatibilidade na forma de pensar, de gerir lá na sala de aula aquele processo pedagógico. Então, quando nos chegavam essas questões, eu sentava junto com Malu, né, orientadora pedagógica, especialmente, acho que Tereza uma ou duas vezes, depois ela inclusive precisou se afastar em agosto, ficamos só com Malu. E aí conversávamos, né, sobre o ocorrido, sobre o que era possível. Desculpa, você substituiu ou ficou só com 3 apoiadoras quando ela teve que se afastar? Eram duas orientadoras. Duas orientadoras, e aí Tereza se afastou, só ficou Malu como orientadora oficialmente. Perfeito. Né? Mas assim, junto com Malu eu estava sempre tentando ajudar, apoiar, até porque assim, eu penso muito esse lugar da gestão atravessado por diversas áreas, por diversos sentidos. Então, a aprendizagem, a clínica e a política, então não tem tanto como dissociar. Né? E os orientadores ajudaram? Qual foi o papel deles? Tiveram uma atuação ou não? Sim, acho que com algumas limitações, né? Então acho que por conta de estarem um pouco ainda se situando nesse acompanhamento, né, dos demais tutores, algumas coisas não estavam também sendo respondidas para eles, como fazer, de que maneira, conduzir, o que é que dava respaldo, inclusive para mim, né? Então, algumas atitudes a gente precisava saber se afastava, se era motivo de afastamento, se não era, como que a gente precisava, né, lidar com aquilo, se o jurídico entendia de uma forma, se não, enfim, o que é que nos demandava, né, enquanto autoridade, enquanto condutores daquele processo, respostas que na verdade não chegaram em tempo, né? Então foi uma ajuda, sim, né, compartilhada, mas eu acho que muito local. Utilizamos o material pedagógico, assim, excelente, né, muito bom. Pudemos, inclusive, lembro de ter feito sugestão na segunda formação de tutores, algumas coisas, né, dentro da formação, mas assim, nós não tivemos problema com não entendimento ou crítica, pelo contrário, todos os textos de apoio, todo o material, acho que foi muito rico, né? Então chegou aos municípios, chegou aos alunos. Uma dificuldade nossa era da devolução das sobras. Então, isso assim eu reforçava, mandava e-mail, tutores, por favor, né, tragam de volta, devolvam, ou o próprio município. Mas realmente assim foram poucos os que realmente nos devolveram. Minha relação com a escola técnica, ela veio a partir desse momento do Caminhos do Cuidado. Então, eu acho que o impacto é bastante, e claro, assim, alguns depoimentos me chegaram assim de experiências assim concretas, né, a partir da formação em redução de danos, né, ou com o olhar da humanização, né, já, né, mais ampliado. Então, acho que trouxe a dimensão, né, subjetiva e social para dentro, né,
desse processo de cuidado mesmo, né? Trabalhando com os conceitos, trabalhando, enfim, as diferentes visões, né? E das pessoas, para olhar também para os seus próprios, né, valores, para os seus próprios processos, como, né, o do outro. Então, acho que trouxe um impacto excelente porque mexeu com as relações afetivas. Né? E aí isso assim acho que foi incorporado por muitas equipes, né? Não consigo avaliar Você tem algum relato totalmente. Muitos que vem à relatos. cabeça, por exemplo? Por exemplo, tem duas agentes comunitárias de saúde, né? Que da comunidade do Bolão, como chama aqui, é a Unidade de Saúde da Família Paulo Oliveira Costa, que elas desenvolveram ações de redução de danos no sentido da distribuição de preservativos na área de vulnerabilidade social, né, com mulheres jovens, né, e que sob certo poderio, né, de cafetões, enfim, de uma situação ali, né, bastante de contenção. E elas conseguiram transpor, dialogar com essas pessoas, com esses personagens da comunidade e trazer para junto da unidade. Então, preservativos, encaminhamento para exames, né, da saúde da mulher em si, comida, coisas básicas de que havia uma carência e que a partir daí também elas conseguiam, né, trazer como elemento de negociação e de vínculo, né? Então, construir a confiança, construir o vínculo nessas relações. Então, foram assim relatos assim bastante interessantes que nos chegaram e outros assim pelo interior também. Esse foi em Maceió, outros foram enfim, aqui próximo, Rio Largo, Paripueira, então que também tiveram, né, nos seus cordéis. A gente no evento de fechamento em dezembro que a gente fez, então muitos relatos dessas pessoas, né, surgiram como experiências concretas. Então foi bem substancial, ainda que ações, né, aparentemente pequenas para um início. Eu acho que o know-how aí, né, já acumulado de poder trazer esses trabalhadores de saúde, né, já formados para a cena mesmo, para o diálogo, né, para o trabalho coletivo, né, para a corresponsabilidade do sistema, né, então para a militância, para a compreensão mais ampliada da saúde. Então, acho que mexeu com conteúdos, tanto aqui, que na perspectiva de poder a escola técnica, né, desenvolver, introduzir esses conteúdos, né, nos seus cursos, como também de uma maneira mais ampliada, quer dizer, os gestores poderem se apropriar disso enquanto parte, né, interessada e imprescindível para que a gestão da clínica, que o próprio PEMAC, né, possa ser beneficiado com esse olhar que já foi despertado, né, pelo caminho do cuidado. Então, acho que a interdisciplinaridade foi também um fator importante, já que tivemos saberes dialogando diversos, né? E a intersetorialidade também, quer dizer, aprenderam ou se foram despertados a visualizar o que estava, né, lá dado a partir do curso introdutório, mas que talvez não tivesse sido reforçado, de agentes comunitários para fazer o ecomapa, mapeamento diagnóstico da área, envolver outros setores, justiça, assistência social, né, trazer, enfim, outros elementos nessa rede realmente comunicativa. Nós, diante das dificuldades, a gente também surgem processos criativos, né? Então, a criatividade. Então, a gente
apesar de tudo, também conseguiu se unir, né, com pessoas interessadas que no município de Maceió, né, fizemos uma comissão de educação permanente em saúde, né, voltada para o Caminhos do Cuidado, onde estavam presentes tanto a direção de atenção à saúde, quanto a atenção básica, a estratégia de saúde da família, o consultório na rua, a saúde mental, nós do Caminhos do Cuidado. Então a gente conseguiu aí visualizar quais eram os problemas, né, bastante complexos, mas também pensar caminhos. E a forma como a gente decidiu realmente seguir foi fazendo também uma avaliação, né, dessa trajetória. E isso é importante porque justamente nos diz que rumos tomar, né? O que é que a gente pode corrigir, né? O que é que pode ser reforçado, como que pode a gestão estar dando suporte, né, às demandas dos trabalhadores. Então pensamos em fazer um questionário e chamamos, né, de diagnóstico situacional de Maceió, com perguntas fechadas e também espaços, né, também abertos para que eles pudessem, numa oficina, responderem e a gente dialogar em roda de conversa, enfim, sobre a formação, né? Sempre unindo teoria e prática, desde o curso, né, até a realidade local deles e como é que isso, a perspectiva de continuidade. Então, os interesses serem aí levantados, quais eram as iniciativas que também já eram de saúde mental, mas que não estavam reconhecidas, e a gente poder reforçar isso, esse trabalho. A gente espera que haja esse abraçar dos gestores sobre essa ação, né, e que a gente possa, de fato, fazer esse levantamento de informações sobre como tem se dado esse trabalho realmente a partir do Caminhos. Ainda que tenhamos os relatos, né, os depoimentos, interessa a gente poder realmente ter esse registro, né, e poder analisar. Eu acho que o projeto ele é muito grandioso, né, é imenso, é intenso e dentro do tempo que a gente teve para trabalhar, acho que, né, alguns percursos, algumas ações poderiam ser implementadas. Então, acho que com agora a experiência dos fluxos já mais consolidados, acho que ajudaria né, nessa condução a partir de agora. Acho que assim, a parte pedagógica poderia ser também melhorada. De maneira que pudesse estar mais próxima, né, da sala de aula mesmo, dos tutores, estar mais focada, né, enfim, na escola técnica, né, também, como a escola técnica está cuidando também dessa parte pedagógica, né, olhando para dentro internamente, né. Eu sei que algumas têm algumas facilidades, porque já vem discutindo sobre esses temas há mais tempo, como o Ceará, né, e outras instituições, mas assim, a gente ainda funciona como nível médio aqui, somente com o nível médio aqui em Alagoas. Então, tem cursos ainda que estão chegando e temas que ainda estão chegando que eu acho que poderia, né, ser mais apoiados pelo projeto, né? Acho que está mais junto, a gente tem como apoios mais pedagógicos mais constantes. Uma outra coisa que eu sinto falta e que seria interessante ter sido pensado, ou que seja pensado,
mas que a gente pudesse ser apoiado, né? A gente, todos, né, que estamos nas regiões, nos locais, assim, que vimos a coisa florescer, né, o projeto florescer. No sentido mesmo de... ai, escapou agora. Uma dificuldade nossa, né, do que a gente acompanhou, viu florescer, é que, como as diretrizes não estão dadas e a gente ainda tem uma cultura da burocracia, do preto no branco, de, né, o Ministério conduzir junto aos gestores assim, algumas ações, né, para que de fato se efetive. E isso, na verdade, ficou muito a cargo da vontade política e da gestão, né, de abraçar ou não. Então, acho que seria interessante pensar, né, ferramentas de avaliação e de continuidade, de apoio, né, diretrizes que pudessem, assim, os gestores compartilharem desse todo investimento, de toda a produção em saúde que aconteceu a partir do projeto. Uma experiência interessante que eu pude vivenciar durante esse ano foi a de ter podido ser docente no curso de tópicos especiais em ações comunitárias do Ministério da Justiça, o TEPAC, trabalhando a rede de atenção psicossocial. Ele faz parte do programa CRAC. Faz parte do programa CRAC, é possível vencer, também como uma formação, assim como, né, o Caminhos do Cuidado para a área da saúde. Então, esse curso de formação para os policiais. Então, a perspectiva também muito interessante e semelhante, porque aborda desde as substâncias psicoativas à constituição da rede e a redução de danos. Então, eu pude, no diálogo com os alunos, né, policiais que estão entrando nas corporações agora em Alagoas, me dar conta, né, e perceber o distanciamento, muitas vezes, da saúde de outros setores, né, e vice-versa. Então, são cursos de formação sobre temas bastante semelhantes, mas que não se encontram, né? Pelo menos, assim, não tivemos notícia, né, desse encontro. Até conversei com algumas pessoas do curso. E, assim, na nossa abordagem, os policiais militares, eles falavam muito de uma perspectiva ainda moralista, né, muito ainda segregadora, né, muito diferente do cuidado que a saúde vem reforçando, ainda que haja pessoas bem intencionadas e queiram trabalhar com a polícia comunitária. Outros já claramente não se interessam. Mas, diante disso, fazer chegar essa formação eu acho importantíssimo, porque eles têm uma visão, né, e isso foi apontado, de que a saúde é quem resolve tudo. Então, que o papel deles é repressivo, muitas vezes. E isso é confuso quando eles olham para o policiamento comunitário. Uma das nossas ações aqui no consultório na rua, por exemplo, que eu tenho notícia, que foi relatado lá por uma colega, é que numa das abordagens do consultório na rua havia a presença de um policial e ele estava muito mais para dialogar também ali do que reprimir. E desconstruir essa imagem, né, do drogadito, da substância psicoativa e torná-la comum, né, e acessível a todos nós, como é culturalmente, é um trabalho necessário e continuado. Então, acho que essa experiência foi muito rica, né, porque eu pude falar do Caminhos do Cuidado,
né? Lá também dizendo, olha, a gente não está pronto também, a gente também está correndo atrás para se qualificar. E isso faz parte da natureza humana, que muitas vezes a sua subjetividade, sua história vai por um lado que não é compatível com muitas vezes o que demanda a nossa área profissional naquele momento. Então, que isso é preciso a gente estar dialogando conjuntamente também, entendendo como podemos contribuir, né? Cada um nos seus setores. E aí, assim, surgiu uma ideia de um encontro entre os cursos, né? Que a gente pudesse, através de um evento, enfim, de alguma forma, né, de oficina, se encontrar para conversar sobre justamente os temas mais espinhosos, né, que ficaram ali para a gente poder trabalhar dentro da saúde mental. Então, assim, foi bastante interessante e eu acho que fica como uma proposta, né, dentro do programa CRAC, já que fazemos parte, né, desse encontro.